possa partilhar com quem chegar depois. Bebelino, nós vamos começar a estudar a parte de eletrodinâmica e eu vou trabalhar contigo o conteúdo de corrente elétrica. Tá? Então, a gente vai começar a estudar as cargas em movimento e essa parte é aquela parte que é um pouquinho mais importante, a parte que costuma ser um pouco mais cobrada, a título de Enem. Então, vamos começar aqui com a noção, com o conceito que a gente tem de corrente elétrica. Toda a vida que nós temos condutores, como, por exemplo, fios metálicos, esses condutores, eles são ricos em elétrons livres. Só que na hora que a gente tem um condutor, esses elétrons eles estão em movimento totalmente caótico, um movimento totalmente desordenado. Isso não tem uma utilidade muito prática, muito direta para a gente, esses elétrons estarem totalmente desordenados. A gente começou a eletrodinâmica, que é o estudo das correntes elétricas, das cargas em movimento, historicamente com o experimento de Benjamin Franklin, que tem um certo romantismo nisso, porque conta na história que ele amarrou uma chave numa pipa e soltou essa pipa em plena tempestade para que essa chave fosse atingida por raios. Evidentemente, isso é um experimento extremamente perigoso para se fazer dessa forma. Então, com certeza, a coisa não aconteceu exatamente como a história descreve. Mas tem esse romantismo e se dá como data inicial do estudo das correntes elétricas, o estudo da eletrodinâmica, que são o estudo dos portadores dos elétrons em movimento, esse experimento de Benjamin Franklin. 145 anos depois, foi descoberto o elétron. Então, nessa lacuna de 145 anos, se acreditava que as cargas que se movimentavam, os portadores de carga que eram capazes de gerar corrente, eram cargas positivas, eram prótons. Isso aí ficou enraizado por muito tempo. E até hoje, se a gente perguntar para um eletricista ou para qualquer pessoa qual é o polo da tomada que vai dar choque, você vai dizer que é o polo positivo. Bom, mas se quem está se movimentando são elétrons, como é que eu tenho um polo positivo? Então, o polo fase, essa história do positivo e negativo, é só um referencial que a gente adota. Mas quem está gerando essa corrente são as cargas negativas. Então, na hora que nós temos um condutor livre, isolado, sem estar ligado, um pedaço de fio, esses elétrons eles estão em movimento totalmente caótico, totalmente desordenado. E isso para a gente não tem muita utilidade, isso não serve muito para a gente. Por que, Augusto? Porque não há previsibilidade. Não tem como eu aproveitar essa energia cinética do movimento dos elétrons e aplicar essa energia cinética num trabalho útil, por ser exatamente imprevisível. É semelhante à ideia do experimento do Franklin, de dizer que eu poderia aproveitar a eletricidade atmosférica para gerar algum trabalho útil. Se eu conseguisse ter uma previsão de que horas iria cair o raio e aonde esse raio iria cair, seria fantástico. Então, seria maravilhoso eu poder aproveitar uma fonte barata e inesgotável. Porém, eu não tenho essa previsibilidade, por isso que eu não posso usar esses elétrons quando eles estão livres. A mesma coisa acontece com o fio. Quando eu tenho os elétrons livres no fio, eles se movimentam em qualquer sentido, eu não tenho nenhuma previsibilidade disso. Mas na hora que eu pego esse fio e ligo ele numa pilha, numa fonte de energia qualquer, que eu provoco uma diferença de potencial, eu faço com que eu tenha um potencial menor de um lado, eu vou representar aqui pelo meu polo negativo, e eu vou fazer um potencial maior do outro lado, que eu vou representar aqui pelo meu polo positivo, eu vou fazer com que os elétrons tenham repulsão pelo potencial menor e sejam atraídos em direção ao potencial maior. Então, eu vou poder ordenar esses movimentos. Como agora eu tenho uma previsibilidade de para onde esses elétrons estão indo, para onde eles estão se deslocando, eu já consigo aproveitar essa energia cinética para converter isso em trabalho útil. Então, nesse caso, o movimento ordenado desses portadores de carga, provocados por uma diferença de potencial elétrico,
é que vai ser o nosso conceito de corrente elétrica. E aí, quando nós temos essa corrente elétrica, apesar da gente falar para você que o movimento é previsível, que ele é ordenado, esse movimento é ordenado, mas ele não é assim tão bonitinho, tão arrumadinho, não, tá? Se eu pegar aqui a ideia para você de um fio livre, sem campo, seria o meu elétron solto. E eu colocar para você o elétron submetido a uma DDP, que eu vou representar aqui pelo campo elétrico, o movimento do elétron não é tão bonitinho, não é tão ordenado, não. Mas ainda assim, eu consigo saber que aquele elétron vai para o lado de maior potencial. Eu gosto de fazer uma analogia com a ideia desse vídeo aí, onde os barcos estariam representando para a gente o conceito dos elétrons se movendo. Então, é uma bagunça meio que organizada. Apesar de ficar uma coisa meio caótica, porque eu tenho as resistências que fazem com que esses elétrons sofram desvios, mas eu consigo ter um movimento numa certa direção e sentido. Eu consigo ter um sentido para onde isso vai. E isso faz com que eu tenha, então, o meu movimento ordenado, que é a minha corrente. Por mais de 145 anos, ficou enraizada essa ideia de que quem se movia eram os portadores de carga positiva. Ora, se eu tivesse portador de carga positiva se movendo, positivo ia ter repulsão pelo lado positivo e atração pelo lado negativo. Então, eu teria os meus prótons, meus portadores de carga positiva, movendo-se para o lado de menor potencial, que é o sentido do campo elétrico. Mas, na prática, na realidade, a gente sabe que os elétrons movem em sentido oposto. Eles se movem para o lado do meu potencial maior. Porém, como se já tinha conhecido a ideia de que o que se acreditava que se moviam eram os prótons, a gente ficou usando o que eu vou chamar de sentido convencional. Então, meu sentido convencional da corrente é o sentido do movimento contrário aos movimentos dos meus portadores de carga, certo? Negativos. Então, meu sentido convencional é o sentido como se eu tivesse prótons se movendo. Só um instante, gente. Deixa eu botar isso aqui. Eu achei que eu já havia botado no silencioso. Desculpem. Então, eu vou ter sempre o sentido dos portadores de carga contrário ao movimento dos elétrons. Então, em todos os exemplos que a gente vai trabalhar, gente, daqui para frente, para Enem, para UES, vestibulares tradicionais, enfim, que a gente for trabalhar, nós vamos usar sempre o sentido convencional, o sentido do campo elétrico. Augusto, como é que funciona aqui essa história? Ora, a ideia é o seguinte: o campo elétrico, a gente já viu que ele é ordenado da carga de maior potencial, do lado positivo, ele sai da carga positiva, e ele é um campo que se direciona para a carga negativa. Os elétrons se movem contrário a esse campo elétrico. O sentido real de movimento dos elétrons é contrário ao campo elétrico. Muito bem, a gente vai considerar que o sentido dos movimentos de carga é o sentido convencional, como se ele fosse em direção ao polo negativo. E os elétrons, uma curiosidade, eles são extremamente lentos. A velocidade dos elétrons no fio, a velocidade da corrente elétrica, é em torno de 0,05 milímetros por segundo, né? 5 centésimos de milímetro por segundo. É muito devagarinho, é muito lento. Augusto, mas por que na hora que eu acendo uma lâmpada, nem tirei o dedo do interruptor, minha lâmpada já está acesa? Quem se estabelece quase na velocidade da luz, quem se estabelece rapidamente é o campo elétrico. Por isso que a gente consegue ter uma luz, um equipamento funcionando quase que instantaneamente. Porque se não tivesse esse campo elétrico rápido, se eu tivesse que fazer o fio transportar todo o elétron, ia demorar muito pela velocidade muito lenta desses elétrons. Então, os elétrons eles já estão dentro do fio. Quem é que se movimenta extremamente rápido, quem se forma praticamente na velocidade da luz? É o campo elétrico para orientar essa movimentação
de elétrons que já estão no meu circuito. E nós vamos considerar que toda vida que eu fizer um cálculo de corrente e eu encontrar uma corrente elétrica com um valor positivo, é porque eu estou trabalhando com o sentido convencional, que é o que a gente vai usar. Então, sempre que eu fizer a conta e eu achar meu I positivo, ou responder ele positivo, eu estou respondendo ele no sentido convencional. Se por acaso eu fizer um cálculo qualquer e eu encontrar corrente elétrica negativa, o valor dessa corrente negativa que eu coloquei aqui é só para dizer que a minha corrente está no sentido real. Mas, em módulo, o valor da corrente é o mesmo. Então, se eu disser para você que eu achei uma corrente de menos 5 amperes, menos 5 é só para dizer que eu achei o sentido real. Mas a corrente ela vale 5 e acabou a história para qualquer tipo de exercício. Indo mais um pouquinho adiante, gente, vem cá. Na hora que eu tenho um circuito elétrico, que eu ligar o meu circuito, eu vou fazer o movimento dos meus portadores, repito, sempre representados no meu sentido convencional. Então, eu preciso ter um gerador, e esse gerador ele vai orientar o movimento dos elétrons, ele vai restituir a energia que os elétrons vão dissipando à medida que vão gerando trabalho. Eu preciso ter o fio, que vai ser o meu condutor, que ele vai assegurar a transmissão de energia. E, obviamente, eu preciso ter uma carga, que eu preciso ter uma quantidade de elétrons gerando esse trabalho para que eu tenha a minha corrente elétrica. E na hora que eu tenho o fio, esse fio ele já está cheio de elétrons. Então, repito, o elétron é muito lento. O campo elétrico é que é rápido, é que faz com que o trabalho seja praticamente instantâneo. Para isso acontecer, o meu fio ele não pode estar vazio, ele já está com os portadores de carga dentro dele. A ideia que a gente faz de um gerador, meninas, vai ser muito parecida com a ideia que eu poderia representar para você nesse simulador aí. Eu vou ter a minha fonte de energia, minha fonte de tensão, que vai ser o meu gerador, que ele poderia ser equiparado a uma bomba de água, de puxar água. Eu vou ter o meu condutor, o meu fio para conduzir os elétrons, seria correspondente a um cano que vai transportar água. Aí eu teria o meu equipamento que vai receber esse trabalho. Seria correspondente aqui à ideia, por exemplo, de uma turbina que iria girar com essa água. E aí, na hora que eu quero deixar essa minha energia, essa minha luz mais brilhosa, por exemplo, Augusto, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a intensidade da corrente elétrica para gerar mais trabalho. Então, seria muito. A corrente ela se assemelha muito a um sistema onde eu teria uma bomba jogando água, onde o meu gerador vai fazer o funcionamento dessa bomba que vai regular a velocidade com que esses elétrons vão transitar. Quando nós temos corrente, meninas, a gente vai dizer que a corrente elétrica, eu vou simbolizar pela letra I, então o I representa a quantidade de corrente elétrica, e aqui eu quero te chamar a atenção, a palavra intensidade no português quer dizer valor, então valor da corrente elétrica. O fato do símbolo da corrente elétrica ser a letra I não tem nenhuma semelhança com a palavra intensidade, não. Ah, qual é a ideia? Porque eu já tenho as outras letras ocupadas. C vai representar a velocidade da luz no vácuo, calor específico, capacidade térmica, capacitância. O já seria a altura do objeto na óptica. O R, resistência, raio, ângulo de reflexão, ângulo de refração. Meu E já representa a carga elementar, já representa uma espessura. N, número de elétrons. T, tempo. Então, a letra que ficou sobrando, L, comprimento. A letra que ficou sobrando ainda sem muita utilização para a gente foi o I. Daí você tem o I como a simbologia da corrente elétrica. Então, a gente define a corrente elétrica como sendo a quantidade de carga que atravessa um pedaço do fio, uma seção, um referencial do fio, num determinado intervalo de tempo. Lembra que quantidade de carga é o número de elétrons que eu tenho, número de elétrons circulantes, número de elétrons
que vão se deslocando para gerar corrente, vezes a carga de cada elétron. A intensidade de corrente elétrica, minha corrente elétrica, ela é dada em unidades de carga dividido por unidades de tempo. Essa unidade de carga é o coulomb, a unidade de tempo é o segundo. Coulomb por segundo eu vou te chamar de ampere. Meu tempo no sistema internacional vai ser o segundo. A carga elementar, lembra que é aquele valorzinho fixo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E essa intensidade média de corrente, então, ela vai dizer para a gente, ela vai ser esse quociente entre a carga e o tempo, ela vai dar para mim qual é a condição de trabalho que eu vou poder realizar com uma carga. Aí, quando a gente tem corrente, o ampere, e é uma crase, porque isso aqui vem do francês, tá? Então, de fato, aqui eu tenho uma crase do francês. Esse ampere, ele vai ser dado pela unidade de carga, que é o coulomb por segundo. E a gente usa também, gente, alguns múltiplos e submúltiplos desse ampere. Então, a unidade base é o ampere. Se eu faço 10 à terceira, eu vou ter o meu quiloampere. 10 à sexta, 1 milhão, é o meu mega. Se eu coloco giga 10 a 9... Boa noite, Lorena. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Eu vi agora a sua mensagem. Me perdoe, estava aqui distraído olhando, nem percebi a mensagem. Desculpe não ter te respondido antes. O meu giga, meninos, 10 a 9. Aí, Augusto, eu vou ter alguns submúltiplos, né? Isso. Meus submúltiplos vão ser o mili, que é 10 a menos 3. O meu micro, que aí saiu um ozinho, tá? Isso aqui a gente vai corrigir, é o micro, que vai ser 10 a menos 6, e o nano. Então, gente, deixa eu botar isso aqui no nosso resuminho. Augusto, eu vou precisar saber do lance da corrente elétrica, que essa corrente elétrica é o tanto de carga que eu vou ter na unidade de tempo. Lembrando que eu já botei para você esse resumo lá no TD que você está recebendo. E eu vou copiar aqui por causa dessa falha de fonte. Eu vou ajeitar isso daqui um pouquinho. Então, tio Augusto, na hora que eu tenho a minha corrente elétrica, eu vou ter múltiplos e submúltiplos da corrente. Isso. Esse submúltiplo que eu tenho aqui, que ficou parecendo uma bolinha, foi erro do computador na hora de transmitir a fonte. Ele é o zinco, que é o micro. Então, Augusto, quais são as principais potências de 10? Quais são os principais múltiplos e submúltiplos? Né? Quais são os prefixos gregos que eu vou utilizar aqui, não só para a corrente, mas eu vou usar esses prefixos gregos também, meninos, para a gente trabalhar com força elétrica, para a gente trabalhar com potencial, para a gente trabalhar com carga. Então, tem uma série de grandezas que a gente vai trabalhar utilizando esses prefixos. Então, é interessante que a gente os conheça. O nosso prefixo G, ele é o prefixo giga. O M maiúsculo é o mega. O K, ele representa o prefixo quilo. O Mzinho é o prefixo mili. Esse Uzinho com a perna maior, que é a letra grega Mi, é o prefixo micro. E o N vai representar o nano. Augusto, essas letras gregas, esses prefixos, esses múltiplos e submúltiplos da corrente, eles simbolizam que potências de 10. Então, se eu falar para você numa determinada questão, num determinado exercício, se eu disser para ti que eu tenho 1 nanoampere, esse prefixo nano representa 10 a menos 9. Se eu te coloco um micro,
1 sobre 1.000.000, 10 a menos 6. Mili, 1 milésimo. Mili, 10 a menos 3. Se eu colocar para você o quilo, eu já represento 1.000. Mega já é 10 a sexta. E o nosso prefixo giga, 10 a nona. Muito bem, gente, vamos um pouquinho mais adiante aqui. Quando nós temos corrente, nem toda corrente ela tem que ser só formada por elétrons. Corrente é o movimento ordenado de portadores de carga. Nos condutores metálicos, os portadores de carga são os elétrons, daí eu tenho minha corrente elétrica. Mas se eu tiver, por exemplo, uma solução iônica, né, uma solução salina, por exemplo, uma solução com cloreto de sódio, e eu submeter isso aí numa diferença de potencial, aí eu vou ter cátions indo para um lado, meus íons positivos indo para um lado, sendo atraídos pelo lado negativo, meus íons negativos, meus ânions, sendo atraídos pelo lado positivo. Aí eu vou dizer para você que eu vou ter carga elétrica causada pela parte positiva e pela negativa. Daí eu vou dizer que a intensidade da corrente vai ser a soma da carga positiva mais a soma da carga negativa, isso em módulo, obviamente, dividido pelo tempo. Então, a corrente elétrica que vai atravessar uma certa seção transversal, que eu fiz aqui por esse retângulozinho mais clarinho, essa seção transversal aqui, ela vai ser atravessada por cátions e por ânions. Então, eu vou ter a carga total. Note que isso aí não é mais uma fórmula, não. A fórmula de corrente é uma só, carga pelo tempo. Mas que carga? A carga total que eu estou tendo. Se a minha carga ela é formada por cátions e ânions, então a minha carga total é a soma modular da carga dos cátions mais dos ânions, e eu vou dividir pela ideia do meu tempo. Normalmente, eu tenho a corrente elétrica mais comum no nosso dia a dia, ela utilizada em ampere, tá? Mas eu posso ter também um miliampere sem nenhum problema. E aí entra um detalhe aqui que eu vou te chamar a atenção com relação à quantidade de carga. Olha só, deixa eu voltar para esse slide. Se intensidade de corrente é carga sobre tempo, eu posso te falar que a quantidade de carga é a intensidade da corrente vezes o tempo, e isso me estabelece achar o tempo de funcionamento de um certo aparelho, que é a quantidade de carga dividido pela corrente. Então, usualmente, o comércio acaba não me dando a carga no sistema internacional, onde ela é medida em Coulomb. Então, Augusto, SI, Sistema Internacional, é para minha carga via expressa em quem? Em Coulomb. Porém, o que é que acontece no comércio? Se você for comprar, por exemplo, um power bank, uma bateria auxiliar, por exemplo, para o seu celular não ficar sem carga, se você fosse comprar lá e ele dissesse, olha, eu tenho aqui uma carga, eu tenho aqui um power bank de 5.400 coulombs. Tá. E o que é que isso quer dizer? A gente não está habituado a essa unidade do sistema internacional. Então, o que é que o fabricante costuma fazer? Ele chega e diz para você que a quantidade de carga, o meu ΔQ, ele não faz a substituição do tempo para segundos. Aí, meninos, eu vou usar aqui um colchete para dizer, olha, o que eu vou escrever daqui para frente é a unidade e não mais a fórmula. Ao invés de dar a corrente em ampere, que é para não ficar um valor muito pequeno, para dar a impressão de um valor maior, ele te dá a corrente em miliamperes. E ele fala para você que o tempo é em hora. Então, quando você vai comprar, por exemplo, uma bateria auxiliar, um power bank, ele vai dizer para você que aquilo ali tem alguns miliamperes hora.
Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, se eu acho que eu tenho um aqui para a gente ver esse exemplo. Um minuto só, tá, meninos? Eu estou com uma aqui que eu quero te mostrar, mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui a embalagem que eu deveria ter de outro. Acho que eu não vou achar que eu não sou aquele cara mais organizado do mundo. Então vamos parar aqui. Ó, eu tenho aqui um powerbankzinho, um sistemazinho aqui que eu estou tendo auxiliar. E esse aqui ele está me dizendo, olha, a capacidade dessa aqui é de 10.000 miliamperes hora. Então, a bateria auxiliar, que é para celular, ele fala que é de 10.000 miliamperes hora. Tá, Augusto, por que ele coloca isso aqui em miliamperes hora? Por uma razão simplesinha, ó. Augusto, minha bateria está de 10.000 miliamperes hora. Aí, quando eu pego aqui, por exemplo, um aparelho celular qualquer, esse aparelho aqui ele tem uma bateria de 5.000 miliamperes. Muito bem. Então, esse cara aqui ele vai precisar de uma corrente, né, de 5.000 miliamperes. Ah, Augusto. Cara, 10.000 dividido por 5.000, 2. Quer dizer que esse carregadorzinho aqui é meia boca, né? Só me dá 2 horas de carga do celular. É. Certo? Porque eu me daria 2 cargas para o celular. Então, o que é que faz? Ele acaba te dando o valor dessa corrente miliamperes hora para facilitar o teu cálculo, para você conseguir fazer uma correspondência mais simples de uma regra de 3. Então, quando você encontrar miliampere hora é unidade de quantidade de carga, tá? Bom, vamos mais um pouquinho adiante, meninos. Augusto, e aí quando eu tenho uma corrente, como é que rola esse lance da corrente? A corrente, de acordo com a fonte dela, ela pode ser classificada em 3 tipos. Corrente contínua, que eu chamo de CC, é aquela formada por pilhas e baterias. Ela vai ter sempre a ideia de um polo positivo e um polo negativo. E a corrente contínua, ela dá a volta inteira no circuito. Ela só vale para pequenos aparelhos. Então, para uma TV, um aparelho celular, porque eu tenho um circuito muito pequeno. Ela dá a volta inteira, olha a velocidade dos elétrons, né? 0,05 milímetros por segundo. Aí, Augusto, e como é que a gente resolve isso? Nós temos o segundo tipo de corrente, meninas, que vai ser a corrente alternada, CA, que essa é de tomadas. Augusto, como é que funciona a ideia dessa corrente? Ela fica oscilando de tal modo que no referencial do mais e menos corrente, né, que a gente bota real e corrente convencional, eu fico dizendo que eu fico alternando 60 vezes a cada segundo o movimento dela. Cara, essa corrente que foi descoberta pelo Nikola Tesla, ela é fantástica porque os elétrons já estão dentro do fio. E eu só preciso de uma previsibilidade. O que é que, então, se consegue fazer? Esses elétrons, eles não ficam movendo-se no fio inteiro. Eles ficam só no movimento de vai e volta, repetindo-se 60 vezes por segundo. Se o seu aparelho celular permitir filmar em câmera lenta, e você filmar uma tela de uma TV, por exemplo, uma tela de um computador, você vai conseguir ver ela piscando, acendendo e apagando. Em câmera lenta você consegue captar isso. Porque a nossa corrente, ela fica indo e voltando, ou seja, ela vai, para, ela apaga, volta, acende, ela fica fazendo isso 60 ciclos a cada segundo, 60 vezes por segundo. E aí eu não preciso que a corrente ande o fio inteiro. Basta a corrente andar um pedacinho, já é o bastante para a gente. Bom, a corrente pulsante é aquela de pisca-pisca, de marca-passo. Então, a corrente pulsante,
ela fica acendendo e apagando, só que ela não alterna, ela só vai para um sentido, para, vai para o sentido e para. Ela fica fazendo isso de forma intermitente. Então, eu uso em pisca-pisca, em marca-passo, algo desse tipo. E para qualquer tipo de corrente, alternada, contínua ou pulsante. A área do gráfico corrente em função do tempo, essa área me dá quantidade de carga elétrica. E essa propriedade aqui ela é válida para qualquer gráfico que você tenha. Para a gente fechar, meninos, a corrente elétrica ela tem 5 efeitos principais. Augusto, quais são esses 5 efeitos? O mais importante, ou o que mais me interessa, é o efeito Joule, que é o aquecimento. Toda corrente elétrica provoca um aquecimento. Então, um dos efeitos da corrente é o aquecimento, que é o Joule. Augusto, por que esse cara é o mais importante? Porque ou eu quero gerar, no caso de um fogão elétrico, de um chuveiro elétrico, de um ferro de engomar, eu quero de fato provocar o calor. Ou eu quero que não tenha calor, como é o caso de um ar-condicionado, por exemplo. Eu não quero que o ar-condicionado esquente. Um ventilador, eu não quero que um ventilador aqueça. Então, isso aí é um efeito que danoso, que eu não quero. Então, por isso que o efeito Joule é o mais importante para a gente. Então, todas as vezes que eu tenho corrente elétrica, um dos efeitos da corrente é o efeito Joule. Um dos efeitos da corrente elétrica é você ter o aquecimento de materiais. Bom, Augusto, como é que a gente faz para minimizar a corrente elétrica? Né? Eu quero ter a corrente, eu quero ter o trabalho, mas eu quero ter a menor perda possível, eu quero ter o menor efeito Joule. Então, a gente vai entrar no conceito de potência elétrica que nós vamos já trabalhar. Aí vem cá mais um pouquinho, gente. O segundo efeito é o efeito químico. A corrente elétrica, ela provoca a reação de oxirredução. Então, se observar aí, eu tenho uma peça que está enferrujada, e quando a gente aplica uma corrente elétrica nessa peça, o que é que essa corrente elétrica faz? Ela remove a ferrugem porque ela provoca uma reação de oxirredução. Então, um dos efeitos que nós temos da corrente elétrica é exatamente o efeito dessa corrente elétrica poder provocar reações de oxirredução. Então, se tu tiveres uma joia banhada a ouro, por exemplo, como é que é feito esse depósito? Através da corrente elétrica. A corrente elétrica tem o efeito de ionizar gases rarefeitos, provocando luz. É o nosso efeito luminoso. Então, os raios, por exemplo, quando eu tenho um raio que eu vejo lá o raio ou o relâmpago, que eu enxergo aquele clarão, aquela luz, o que eu estou enxergando ali é o ar ionizado com a passagem dessa corrente elétrica. Aí, toda a vida, Augusto, que eu tenho uma corrente muito intensa, essa corrente muito intensa pode provocar para mim esse efeito luminoso? Pode, ó, ionização do ar. O não menos importante, sempre presente, está o efeito magnético. Só que o efeito magnético a gente só usa em equipamentos eletrônicos, a gente usa no nosso medidor de luz. Toda luz ela interfere gerando um campo magnético. Sempre esse efeito está presente. E para a gente terminar, meninos, o nosso efeito fisiológico, que é o choque elétrico.
Mas repara, Lorena, que a nossa cantora continua aí, tá? Então, o choque aí, ela tomou o choque, mas continuou o seu show. Galera, quando eu tenho a minha corrente elétrica, eu posso ter o efeito da contração, de acordo com a intensidade. Então, repara que nessa contração aí, essa jovem ela ficou presa ao fio, né? A sorte dela é que a estante caiu sobre ela e aí fez com que ela se soltasse. Aqui eu tenho outro exemplo de um jovem que também toma um choque, só que a reação dele aqui vai ser diferente, ó. Nota que esse jovem aí, quando tomou o choque, ele já soltou a vassoura. Você a vassoura dando choque, Augusto? Se você olhar bonitinho, não sei se dá para ver muito aí na resolução que você estiver vendo, mas é aquela vassoura do cabo metálico. Por isso que eu estou tendo aqui a condição de eletricidade. Então, esse jovem, quando foi fazer o show dele, que bateu no fio, o choque dele já vai ser semelhante com esse outro aqui, ó. Isso, Vinícius, perfeito. Se fosse madeira, a madeira seca, ele não teria tomado choque. Olha que nesse choque aí, ele vai chegar a uma conclusão óbvia. Pois é, está funcionando, né? Olha que o choque ele está muito mais relacionado com a corrente do que com a voltagem. Esse jovem aqui do primeiro vídeo, ele encostou a vassoura num fio de alta tensão, ou num fio de 220 volts, pelo menos. Show, Lorena. Vamos já ver essa história do gruda. Segura um pouquinho que a gente vai comentar esse gruda agora. 30 segundos, certo? Esse jovem aqui, ele tomou um choque num fio da rede elétrica externa, um fio lá dos 220 volts. Tá, Augusto? Quando esse jovem aqui tomou o choque no fio dos 220 volts, e esse rapaz aqui, ele tomou o choque numa bateria de moto de 6 volts. Tá, e aí? O choque ele está muito mais ligado com a corrente do que com a voltagem. O jovem lá tomou o choque no 220, mas como ele estava segurando a vassoura, que talvez estivesse úmida, o choque dele não foi tão intenso. Então, a vassoura, apesar de ser metálica, tem uma capa plástica que não estava tão bem isolada. Então, ele tomou esse choque, mas não foi tão intenso, enquanto o rapaz aqui tomou um choque bem mais intenso. Agora, Lorena, vamos lá para a sua pergunta. Eu vou pedir que você me veja, por favor, mais esse vídeo. Quando ele foi abrir a geladeira dentro de uma loja de conveniência, estava com a criança no colo. Olha só. O cara chutou a porta, é claro, né? Para acudir quem está sofrendo um choque, uma descarga elétrica, você não pode tocar na pessoa, senão você acaba igual o também, né? Que é isso, rapaz? Você vê que coisa impressionante, né? Meu Deus! E aí entra agora, Lorena, a história do gruda. Gente, o que é que acontece? O efeito fisiológico que a gente tem da corrente elétrica, esse efeito fisiológico, ele, dependendo da intensidade da corrente que a gente está recebendo, eu posso ter o efeito de empurrar, então é aquele choque que eu tomo e eu solto, tipo o rapaz lá que estava cantando com a vassoura em cima da árvore. Quando ele tomou o choque, ele se assustou e soltou, abriu logo a mão, soltou a vassoura. Quando é que isso acontece? Quando eu tenho um choque de intensidades menores do que 10 miliamperes. Quando eu tomo choques a partir de 10 miliamperes, o efeito que a gente vai ter, que a gente chama aqui de tetanização, é o efeito da contração. Eu fecho a mão e não tenho mais habilidade de me mexer. Eu travo. Eu não consigo mexer as pernas, eu não consigo mexer a mão. Então, não é o aparelho que gruda na gente.
a gente é que gruda no aparelho. E aí a gente perde a coordenação motora para se soltar. Então, se eu tomo um choque pequenininho, tipo aquele, não sei se já aconteceu com algum de vocês, de usar aparelho de correção dentária, por exemplo, e vai morder um chocolate, morde sem querer aquela partezinha metálica e sente um formigamento. Então, ali, ou botar um pedacinho de papel alumínio na boca, não sei se alguém já fez essa brincadeira. E aí você sente um pouquinho a percepção, corrente de até 3 miliamperes. Quando eu tomo choque em pequenos aparelhos, né, choque bem fraquinho, aí eu tenho uma ideia da eletrização, que a minha coisa é puxar, é soltar daquilo ali. Já quando o meu choque vai em torno de 10 miliamperes ou um pouco mais, eu já perco o controle muscular. Então, eu travo, eu seguro. A partir de 25 miliamperes, eu já tenho parada respiratória. E aí, galera, entra o detalhe que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. O mesmo choque que pode te provocar uma parada respiratória e a morte é o mesmo choque que pode fazer com que o seu coração volte a funcionar no caso de uma parada cardíaca. Na verdade, o homenzinho do vídeo chutou a porta, não foi o cara. Certo, Lorena? No vídeo aqui, ele chutou a porta da geladeira para a porta da geladeira se soltar. Ó, vou botar aqui um pouquinho na situação. Ó. O cara chega, ó, não sei se dá para ver bem, ele dá um chute na porta da geladeira. A geladeira é 220 volts, né? Ele, ó. Ele chuta a porta da geladeira no vidro e não o cara. E olha só o erro do repórter aí. A geladeira tem 220 volts. Tá, a geladeira podia ter 5.000 volts. Quem dá choque não é a voltagem, é a corrente. Então, o repórter aí, ele cometeu um erro de física. Né? Clássico. Tudo bem, beleza, a gente até um erro perdoável. Mas repara que na moto com 6 volts, o choque também foi bem intenso. Então, esse choque, ele não depende diretamente da voltagem. A voltagem interfere. Mas o importante do choque aí é a corrente. E mais uma vez eu repito, diferença entre dose e veneno, né? Entre o veneno e o remédio é a dose. Se eu dou um choque um pouco mais demorado, de 75 miliamperes, corrente atravessou o coração, é fatal, é morte. Mas se a pessoa toma um choque rapidinho dessa aqui, o coração volta a funcionar. O que é que você faz quando alguém está levando um choque? Maravilha sua pergunta. Lorena, a primeira coisa que eu vou te dizer é a calma. Primeira situação, ter totalmente a calma. Nunca pegar na pessoa. Porque quando você pega na pessoa, a possibilidade de você tomar um choque muito mais intenso, já que você é ponta e entra o poder das pontas, é bem maior. Então, jamais encostar na pessoa. Nunca, nunca segurar na pessoa. Você não vai fazer isso de jeito nenhum. A segunda coisa que você vai fazer, na devida calma, vai procurar a chave geral, o registro geral daquele local e tentar desligar. Primeira coisa. Augusto, mas está inacessível eu chegar naquele local. Eu não consigo achar, não sei nem onde é que está a chave geral da minha casa. Muito bem, Vinícius. Aí eu vou isolado, com chinelo seco e grosso. De preferência, busque alguma coisa para ficar em cima. Uma cadeira de madeira, alguma coisa que seja grossa. Se pegue uma vassoura de madeira, alguma coisa de madeira e fache o objeto que está dando choque. Ah, mas o objeto está grudado na pessoa. Tá, não. A pessoa é que não conseguiu se soltar. Se você afastar o objeto, ele vai se afastar dessa pessoa. Nunca, nunca pegar na pessoa. Então, primeira coisa, ter a calma e tentar desligar o registro geral de luz. Não deu. Tenta puxar essa coisa que está dando choque, tenta afastar essa pessoa desse objeto que está dando choque. Augusto, lá no supermercado, o cara chutou a porta da geladeira. Não foi a atitude mais correta. Ah, mas ele estava desesperado.
Estava. Mas ele se desesperou e ele poderia ter, por exemplo, cortado a perna dele com o vidro da porta da geladeira, que poderia ter quebrado. Esse corte poderia ter sido numa artéria. Então, enfim, em vez de você poderia ter uma situação muito mais grave. Então, chutar a porta da geladeira como o cara fez, não foi a coisa mais inteligente, foi a atitude desesperada. Augusto, e se eu não tiver essa coisa de madeira para afastar a pessoa, se eu não tiver essa possibilidade de afastar essa pessoa, liga pedindo socorro. E se não tiver como ligar, reza. Infelizmente, você não vai pôr sua vida em risco, porque você não vai conseguir salvar. E, Vinícius, a história do chinelo. Depende muito da espessura do chinelo que você vai usar e da intensidade daquela fonte, daquela corrente. Se eu estou com uma corrente relativamente fraca e eu estou com o chinelo seco, eu vou ficar protegido. Se eu estou numa intensidade de uma corrente mais forte, o meu chinelo não vai ser suficiente para mim. Tá? Mas aí é tentar empurrar com alguma... Nunca tocar no chão, nunca tocar direto na pessoa, até afastar a fonte. Augusto, depois que eu afastar, o que é que eu vou fazer? Um dos efeitos do choque é a contração. E essa contração também pode se dar na contração da língua. E aí o que é que acontece, gente? A vítima, ela pode ficar asfixiada com a própria língua dela. Ela enrola a língua e entope a respiração. Então, abrir a boca da pessoa, puxar a língua para fora, tentar fazer respiração artificial e massagem cardíaca, se for o caso, enquanto pede socorro. Augusto, sim, sim. Dentro do carro, Lorena, também se aplica, só que é o seguinte, se a descarga for dentro do carro, você está protegida, porque a carga elétrica fica só fora, se você estiver dentro do carro. Então, o perigo de você tomar o choque é ao sair do carro. Dentro do carro não há esse problema, você estaria protegida. Tá? Mas se eu precisar salvar a pessoa, então, de forma isolada. Augusto, depois que eu afastar a fonte de choque dessa pessoa, eu posso pegar na pessoa sem riscos? Pode. A gente não acumula carga. Nós somos semicondutores e rapidamente essa carga vai escoar. Augusto, mesmo que essa pessoa seja atingida por um raio, mesmo que ela seja atingida por um raio, você pode prestar socorro a essa pessoa, que você não vai ser eletrizado após afastar aquela fonte que está dando choque. Então, socorro imediato aí. Abrir a boca, botar a língua da pessoa para fora, desenrolar para essa pessoa poder respirar. Se precisar, a pessoa estiver desacordada, fazer respiração, né, boca a boca, você pode fazer respiração artificial, e pedir socorro para essa pessoa. Mas nunca, nunca tocar nela enquanto ela está tomando choque. Ah, mas se eu tiver de chinelo, um chinelo grosso, de borracha, e eu tocar na pessoa enquanto ela toma um choque, você não vai estar isolado, porque a pessoa está tomando choque. Então, você vai também receber esse choque. Né? Então, você precisa, para tocar nessa pessoa, você precisaria estar com alguma coisa isolante, uma luva isolante, algo que não transmitisse a corrente para você. Então, se alguém está tomando choque, eu pego naquela pessoa, mesmo que eu esteja de chinelo, que eu esteja em cima de uma cadeira, eu também vou tomar esse choque. Ah, por quê? Porque a descarga elétrica vai circular por mim. Perfeito? Tudo bem, meninos? Me dá algum questionamento mais em função disso aí? Tudo tranquilinho por enquanto? Posso ir adiante? Massa. Show. Beleza. Ó, façamos o seguinte. Eu coloquei um TD para vocês no WhatsApp da turma. Desculpa, travou agora. Eu coloquei um TD no WhatsApp da turma para você. Se você tiver um tempinho, tenta dar uma olhada, tenta dar uma lida, e no próximo encontro a gente vai resolver essas questões desse material. Mas se você já tiver tentado fazer alguma e tiver alguma dúvida mais específica, a gente trabalha de forma mais direcionada em cima dessas dúvidas. Perfeito? Tudo tranquilinho? Show nisso aí? Muitíssimo obrigado pelo presente de tê-los comigo aqui. Tá? Foi
maravilhoso mais uma vez. De fato, o interesse de vocês é fantástico. Vocês são fora da caixa, são maravilhosos. Brigadíssimo, gente. Uma noite maravilhosa. Até a próxima terça. Valeu, galera.